Oi, você já tá do lado daí? Tava aqui distraída, ah, lendo algumas histórias em quadrinhos, algumas tirinhas. Tudo bem com vocês do lado daí? Então não vamos mais perder tempo e vamos começar a nossa aula? Vamos lá! Pessoal, a nossa aula de hoje é para trazer a diferenciação entre HQs e tirinhas. Isso mesmo, HQs, histórias em quadrinhos. Qual a diferença entre as histórias em quadrinhos e as tirinhas? Nós vamos descobrir na aula de hoje. Então, olha só, eu gostaria de começar explicando para vocês que há uma diferenciação bem simples, tá? As tirinhas, elas são consideradas tirinhas porque elas são curtinhas, tem entre 2 a 3 quadrinhos, tá? Mas há uma polêmica, pois na Argentina eles fazem tirinhas com até 4 quadrinhos. Então, aqui no Brasil a gente considera tirinha até 3 quadrinhos, mas a gente vai ver exemplos também de tirinhas da Argentina, principalmente com a Mafalda, de 4 quadrinhos, não tem problema, tá? E as histórias em quadrinhos são além desses 4 quadrinhos. Tem mais quadrinhos, mais do que 4, 5 ou mais, tá bom? Então, se forem argentinos, 5 ou mais. Se não forem argentinos, 4 ou mais. Tá joia? Então, de olho na tela para vocês verem essas informações. Vamos lá. Então, eu coloquei aí em uma letra cursiva. Olha que letra linda. A diferença entre as histórias em quadrinhos e as tirinhas. As duas têm algo em comum e trabalham com a linguagem mista, palavras e ilustrações. As tirinhas, 2 a 3 quadrinhos, e as histórias em quadrinhos, 4 ou mais quadrinhos. As tiras ou as tirinhas, galera, são consideradas assim porque são ramificações dos quadrinhos. Como assim, tia Juliana, ramificações? É porque às vezes, galera, as tirinhas são feitas como um resumo de uma historinha em quadrinhos maior, tá? Ou então são retiradas só um pedaço daquela historinha e elas são publicadas sozinhas como tirinhas, tá certo? Mas vocês só precisam pensar assim: tem até 3 ou 4 tirinhas, 4 quadradinhos são tirinhas. Se tiver mais, história em quadrinhos. Bem simples, na verdade? E, galera, é importante dizer também que esses quadrinhos são classificados como um hipergênero. Como assim, tia Juliana? Um rótulo para vários gêneros que possuem várias características em comum, tá? Então, é só para diferenciar mesmo as histórias em quadrinhos das tirinhas e das charges. Mas eu não vou me adentrar às charges agora. Só estou informando porque existe e a gente vai conversar sobre eles depois, combinado? Agora, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, pois eu vou colocar aqui na tela um exemplo de tirinha. Vamos ver? O título é Cortar o Cabelo, a Saga. A mãe fala: Filho, por favor, vamos cortar o cabelinho. E aí o filho responde: Não. Mas, filho, não dói nada, é tranquilo. Não quero. Aí a mãe fala: Alguma sugestão para convencer esse cosplay de Capitão Caverna? Olha o tamanho do cabelo do filho dela, ela querendo cortar. E ele não queria deixar. Então, gente, algumas tirinhas também, eles trazem esse tom, esse humor, né? Esse tom humorístico. Às vezes trazem também críticas, questões políticas para a gente refletir, tá? E eu vou trazer outros exemplos para vocês também. Vamos ver um outro exemplo? Olha só, essa tirinha tem 3 quadrinhos e 2 personagens, tá? Vamos ver. Olha só, tio Tubinho, eu tenho um tablet, iPhone, PlayStation 4 e laptop. O que você tinha com 7 anos? Aí o tio responde, piolho. Olha que interessante essa tirinha, gente. Por quê? As realidades das gerações são diferentes, né? Provavelmente, na época desse tio, não tinham as tecnologias ainda, não existiam. Então, ele não tinha porque não existia. Ele tinha outras coisas de criança. Ele tinha carrinho, ele tinha piolho, ele tinha outras coisas que criança tem também. Tá bom? E vamos ver um último exemplo? Vamos lá, de olho na tela. Ah, essa tirinha aqui é uma tirinha argentina. Se vocês puderem observar, ela tem 4 partes, tá vendo? É da Mafalda. Vamos ver. A Mafalda e o amiguinho. Olá! Shhh,
Fale baixo, estou com um doente em casa. O seu pai está doente? Não. Sua mãe, então? Também não. E aí eles vão analisar quem está doente? O planeta. Olha que tirinha crítica e reflexiva sobre a realidade do nosso planeta hoje. E esse doente pode ser interpretado de várias formas, né? Tanto com relação às questões voltadas para a política, ou as questões voltadas para a destruição ambiental, questões ambientais, enfim. Uma gama de reflexões essa tirinha argentina traz pra gente. Muito interessante, né, galera? Ok, vamos analisar agora as características das tirinhas. Então, como vocês estão vendo aí na tela, elas são textos curtos, apresentam sim textos curtinhos, tá bom? Tem traços humorísticos, tem imagens e pode ou não haver mais de um personagem, tá? Às vezes é só uma pessoa falando com ela mesma, mas na maioria das vezes é um diálogo também com outro personagem, 2 ou mais, tá? E sempre há balões com as falas desses personagens. Vamos ver agora, pessoal, um exemplo de tirinha onde só tem uma personagem falando com ela mesma, tá joia? Então vamos ver, olha só. Hoje eu vou dobrar e guardar todas as minhas roupas. Aí olha o segundo quadrinho. Depois de dobrar uma camiseta. Então olha só, pessoal. Algumas tirinhas também trazem esse humor, né? Trazem esse tom humorístico e são similares a memes que a gente conhece e vê na internet também, tá? São bem parecidas, bem próximas. Vamos ver um outro exemplo de tirinha com 2 quadradinhos. Dessa vez são um diálogo entre duas personagens, a Mônica e a Magali. Então vamos ver, ó. Pra que esse monte de creme dental? Pergunta a Mônica pra Magali. E aí ela responde: é que eu tenho que escovar os dentes após todas as refeições. Então, galera, provavelmente a mãe dela orientou, né? A mãe e o pai: olha, toda vez que você comer, almoçar, jantar, você vai precisar escovar os dentes. E ela já se espantou, porque ela pode ter achado que toda vez que ela fosse comer alguma coisa, realmente um docinho, ou pegar uma outra coisa para comer, ela deveria escovar os dentes. Então, ela precisaria de muito creme dental para dar conta dessas escovações. Esse gênero, ele apresenta geralmente uma temática humorística, né? E contudo, também podemos encontrar tirinhas satíricas de cunho social e de cunho político, tá? A gente não pode deixar de falar também sobre os tipos de balões, pois cada tipo de balão tem um significado. Então, vamos ver aqui na tela, olha só. Esse primeiro balão, que é um balão redondo, oi, como vai? Significa que é a fala do personagem. Já esse segundo balão, que é um balão pontilhado, significa que o personagem está cochichando. Onde ele está? É um cochicho, tá joia? Já nesse terceiro balão, parece uma nuvenzinha e ao invés de ter uma setinha, tem umas bolinhas. Significa que é o pensamento do personagem. O personagem está pensando, cadê o livro? Já no próximo, o balão está todo pontilhadinho. Significa que ele está gritando: socorro! Socorro! Tá? No outro balão, tem mais de um pontilhado, tem 4 pontilhados. Significa que é mais de uma pessoa falando, tá? Um grupo de pessoas falando. Falando o quê? Bom dia, professora! E nesse outro balão é também uma nuvenzinha e com os pontilhadinhos, porém tem um desenho. O desenho de uma lâmpada, né? Que significa que o personagem teve uma ideia. Nos balãozinhos de baixo também tem algumas orientações, tá, gente? Olha, nesse balão que tem uma interrogação, significa que o personagem está com dúvida. Já no balão que tem uma exclamação, significa que o personagem está admirado com alguma coisa. Nesse balão, que é só nuvenzinha e 3 pontinhos dentro, significa que o personagem não está conseguindo se expressar, tá? E nesse outro balão, que parece que tá derretendo, né? Significa que o personagem tá choroso, tá triste. E aí ele fala: ai, tá doendo. Já nesse penúltimo balão, que tem um monte de desenho de música, significa que o personagem tá cantando. E por fim, o último balão, todo pintadinho, todo escuro, todo preto, significa que o personagem está bem zangado.
Então, pessoal, vamos ver agora um exemplo. Porém, esse exemplo não tem nenhum balão. Vamos analisar. Sem balão nenhum, a gente consegue também compreender o contexto. O Cascão está sentindo muita dor, porque a gente percebe que tem um desenho de umas estrelinhas e tem esses traçados em cima dele, esses risquinhos, né? Então, esses risquinhos que aparecem ao redor dos personagens indicam um movimento, indica uma ação, né? São recursos chamados de linhas cinéticas. Elas transmitem uma sensação de dinâmica, além de indicar a ação feita pelo personagem. Tá joia? Então, galera, eu trago para vocês agora um quadro comparativo, para vocês entenderem que a tirinha e a história em quadrinhos são muito parecidas, só tem duas coisas que diferenciam, tá bom? Então, vamos ver? De olho na tela. A linguagem é visoverbal, ou seja, tem palavras e tem imagens, e também tem uma linguagem não verbal, só imagem, como o exemplo que a gente acabou de ver. Até 3 quadrinhos ou 4 na Argentina, tirinha. Mais longas, narrativas mais longas, história em quadrinhos, tá? Tem quadros, que são cenas da narrativa, balões, que são as falas dos personagens, legendas, que é uma espécie de retângulo que tem em cima, assim, especificando onde está acontecendo ou quando, meia hora depois, no outro dia, sempre tem assim, do lado superior, tá? Além disso, as onomatopeias, né, que são a representação do som na escrita, e desenhos e imagens diversas, tá joia? E eu quero finalizar com mais um exemplo de tirinha para vocês da revista Autismo. Então, olha só, tem André em Sem Surpresas. E aí alguém fala lá no tablet, esse isolamento social não está sendo fácil não, mas tem alguma coisa de que vocês estão gostando? E aí a Mônica fala, diz aí, Magali. Magali fala, estou comendo mais coisas gostosas que a minha mãe faz. O Cascão, estou tendo tempo para pensar em vários planos. E o Cascão, e você, André? O André fala, como eu não gosto de surpresas, está sendo bom, pois ninguém mais vem aqui em casa sem avisar. Aí todo mundo ri. Ha, 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 ha. Fim. E você do lado daí, como é que tá sendo essa quarentena, hein? Vamos para a hora da ação? Vamos lá, galera. Olha só, o que você tem que fazer? Lá no livro de prática de produção textual, no capítulo 18, você vai criar uma tirinha sobre algo vivenciado por você e sua família durante essa quarentena. Então, essa tirinha de até 3 quadradinhos, combinado? Você vai escrever um texto de no mínimo 8 linhas explicando a sua tirinha. Tá joia? A gente se vê na nossa aula online. Eu já estou curiosa para ver as tirinhas de vocês. Um beijo e até lá!